Aquela prova sobre Tiradentes está chegando e você precisa estudar? Olá, eu sou a Mariane. E não se desespere, meu jovem, porque nesse vídeo você vai ver um resumão sobre a Inconfidência Mineira. Sabemos que desde quando os portugueses chegaram no Brasil, estavam sempre à procura de ouro, o que de fato encontraram, principalmente nas capitanias de Minas Gerais. Mas, com o passar dos anos e a grande quantidade de extração, o minério foi diminuindo. Porém, o que não diminuiu foram os impostos. Para você ter uma noção, os mineiros pagavam impostos tanto pelo ouro que extraíram, quanto pelo ouro que não extraíam. Se não conseguissem atingir um mínimo de 100 arrobas, que era mais ou menos 1.500 quilos de ouro, deveriam pagar mais impostos ainda. Era tipo, se você conseguiu ouro, deve entregar ao governo. Se não conseguiu, deve ser punido por isso e dá um jeito para conseguir pagar os impostos. Na verdade, nem passou pela cabeça do governo português que o ouro do Brasil estava acabando. Eles achavam que o ouro estava sendo contrabandeado. Por isso essa punição de quando não se atingia a quantidade mínima de ouro. Esse imposto ficou conhecido como derrama, que a propósito era um tanto quanto violento, já que muitas casas eram invadidas por soldados armados para forçar o pagamento da derrama, o que deixava a população bem aflita, com a ideia de que uma nova derrama fosse cobrada. É claro que todo esse abuso do governo português começou a causar insatisfação dos mineiros. E como muitos pertenciam à classe alta e estudavam na Europa, conheciam as ideias iluministas. Estima-se que 10 estudantes brasileiros da região de Minas Gerais estudavam em Coimbra em 1787. Além dos altos impostos, muitos produtos básicos e alimentos começavam a subir os preços. E com a falta de ouro, somado ao grande número de impostos, até os ricos começavam a se endividar. Tudo começou a virar uma grande bola de neve. Os donos de minas e mineradores começavam a dever para os comerciantes, que, por falta de dinheiro, também começavam a dever para os agricultores, que, por consequência, se endividavam com os comerciantes de escravo, levando toda a capitania de Minas a um grande déficit. Para piorar tudo, a rainha portuguesa Dona Maria I, que futuramente seria conhecido como a Maria a Louca, decreta o Alvará de 1785, que proíbe o Brasil de fabricar tecidos. Isso porque Portugal tinha uma aliança comercial e muitas dívidas com a maior nação produtora de tecidos na época, a Inglaterra. Eu contei um pouco melhor dessa história nesse vídeo aqui em cima. E para você não perder mais nenhum vídeo, aproveita para se inscrever no canal, clicando nesse botão vermelho aqui embaixo. Continuando, como ficou proibida a fabricação de tecidos, deveria ser importado apenas de Portugal, já que o Brasil também não poderia fazer comércio com nenhuma outra nação, por ser uma colônia de Portugal. E é claro que os comerciantes portugueses começavam a colocar preços exorbitantes nos tecidos, deixando os brasileiros cada vez mais endividados. Tudo isso fez com que os ideais iluministas se aflorassem cada vez mais por aqui. Apesar de ser proibida a divulgação dos ideais iluministas, algumas reuniões secretas aconteciam. A propósito, eu preciso lembrar você de quem participou da Inconfidência Mineira, em sua maioria, eram pessoas da alta sociedade, como advogados, fazendeiros, donos de minério, padres, que na época tinham um grande poder social e também possuíam muitas terras, além de grandes latifundiários. Eles se espelhavam muito na independência dos Estados Unidos, que tinha acontecido em 1776. Vendo que a revolta dos civis nos Estados Unidos deu um bom resultado, viram a possibilidade de fazer o mesmo por aqui. Então, grandes nomes da elite mineira começavam a se reunir, secretamente, é claro. Faziam parte dos Inconfidentes o Cláudio Manuel da Costa e fazia parte de uma família que possuía terras e minérios. Alvarenga Peixoto, um grande latifundiário. Tomás Antônio Gonzaga, jurista, poeta e ativista político. Francisco de Paula Freire, que era coronel,
e o padre Carlos Correia de Toledo. A maioria deles estudavam lá na Universidade de Coimbra. Ah, eu não posso me esquecer de mencionar o inconfidente mais ilustre, o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido popularmente como Tiradentes. Do grupinho dos inconfidentes, ele era o que tinha menos dinheiro. Ele foi militar, mas não tinha um alto posto e foi demitido quando entrou um novo governo. O seu apelido, Tiradentes, se deu por exercer a função de dentista, que na época não fazia parte da medicina. Era um serviço comparado ao de um barbeiro, mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele. Os principais objetivos dos inconfidentes era a melhora na educação brasileira, criando uma universidade. Só um parênteses aqui. A história muitas vezes retrata os inconfidentes como heróis, mas eles eram homens ricos que lutavam por homens ricos. A universidade, por exemplo, seria apenas para a elite brasileira. Eles também queriam expandir o comércio com novas indústrias e acabar com o monopólio de comércio português. E também queriam instaurar um novo parlamento. Eles até criaram uma bandeira, que futuramente serviu de inspiração para a bandeira de Minas Gerais. Essa bandeira tinha uma simbologia muito bonita, na minha opinião, com uma frase em latim que significava liberdade, ainda que tardia, com as cores da Revolução Francesa, e também influenciou muito os inconfidentes. E no centro, um índio quebrando as correntes. Em 1788, o governo português marca uma data para um novo derrame. Essa seria a oportunidade perfeita para o início da revolta. Porém, Portugal de alguma forma descobre os planos dos inconfidentes e suspende a derrama, com medo da proporção que poderia ser essa revolta. A questão é que um dos inconfidentes, o Visconde de Barbacena, acaba entregando todos os envolvidos na Inconfidência Mineira, falando seus nomes para a autoridade portuguesa. A maioria dos revoltosos foram presos e libertos depois de 3 anos. Porém, alguém deveria servir de exemplo e ser punido de uma forma mais enérgica. Como a maioria dos inconfidentes vinham de famílias ricas e eram muito influentes na sociedade, o escolhido foi o mais humilde, o Tiradentes, que foi executado no dia 21 de abril de 1792, tendo seu corpo exposto em uma praça pública. Eu já fiz uma live que falei mais sobre alguns heróis nacionais, inclusive Tiradentes. Sugiro que você assista, vou deixar aqui em cima nos cards. Mas como aqui no canal eu sempre trago a história de vários ângulos, eu preciso ressaltar que os heróis nacionais que aparecem durante a história foram criados. Eu não estou dizendo que Tiradentes não existiu. Ele existiu e fazia parte da Inconfidência Mineira sim, mas está longe de ser um herói. Tanto que na época, pouca importância se deu a Tiradentes e a todo o movimento da Inconfidência Mineira. Essa história só foi resgatada para criar na população uma identidade nacionalista durante o regime republicano, onde nasceu o feriado de Tiradentes no dia 21 de abril. Desde então, essa data é em homenagem ao herói Tiradentes. A leitura é algo que acrescenta muito na nossa experiência de vida. Então, sugiro que você pesquise sobre o assunto e leia livros e artigos que falem sobre isso. E só então tire as suas próprias conclusões, se Tiradentes foi ou não um herói. E aí, gostou do conteúdo? Então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E eu te vejo na próxima. Tchau!